Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam com nós que estamos aqui, também com você que participa do nosso culto aí a partir das suas casas. É sempre bom tê-lo conosco, e assim que você puder, vem aqui, está com a gente também aqui presencialmente. Nevando no Rio de Janeiro, brincadeira, um calor terrível, começou o verão com muita força. Então, se vocês aqui ficarem com calor, avisa que Mara chega para ligar esse ar que está desligado. Algumas pessoas eu estou vendo que estão ali suadas. Então, avisa para Mara que Mara resolve. Agora está tudo bem ainda. É só se precisar. Mas a gente vai fazer o possível para todo mundo ficar na temperatura agradável, nem quente demais, nem frio demais. Eu sei que vocês viram aqui uma imagem que pode ser assustadora. Calma, tem explicação. Não é nada que você vai me denunciar. Daqui a pouco você vai entender. Mas antes disso, eu queria chamar aqui as crianças, queria orar com vocês. Bem-vindos de volta, Leão e Ana. Estavam viajando pelo mundo. Venham aqui orar, por favor. Venha, Dona Marina, também. Vamos orar por vocês, com vocês. E hoje quem vai conduzir o culto infantil é a Beli, né? Que vai sair com eles ali. Deus abençoe vocês. Deixa eu orar com vocês aqui depois de tanto tempo. Estavam viajando o mundo todo. Olá, que tal? Muitas graças, muito gusto. Muito amável, obrigado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esses pequenos, pela vida deles, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a eles e a nós por meio deles nessa igreja, nessa comunidade de fé. Te peço que o Senhor abençoe agora o culto, que eles continuarão na tua presença. Abençoa a Beli na condução desse momento, que a tua palavra alcance o coração deles. Pai, em nome de Jesus, amém. Bom culto para vocês. Só sei falar, olá, que tal, Leão? Deu mal, não deu? Se perderam? Ah, pegar as coisas ali, tá, Joé? Eu separei aqui um vídeo que vai servir para mim de introdução para a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Eu vou dar o play aqui, enquanto isso eu peço um pouco da atenção dos senhores e já volto para explicar o porquê desse vídeo. Nath, Gabriel, está com vocês. The dictator of Tomania, the conqueror of the dictator of the dictator of Tomania, the conqueror of Austerlitz, the future emperor of the world. You must speak. I can't. You must. It's our only hope. Hope. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por aquilo que Jesus ensinou e que chega ao nosso coração com vida, com força, impacto e esperança. E eu te peço que essa palavra nos alcance no lugar onde nós estamos, que sejamos iluminados pelo teu Filho, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.
eu pedi que Natália passasse aqui um dos vídeos mais interessantes que eu tive contato nos últimos dias, talvez pelas evidências e pelos acontecidos recentes que nós temos visto no mundo inteiro. O Charlie Chaplin foi um dos caras que relutou muito de sair do cinema mudo para o cinema falado. E quando ele saiu, ele deu esse show num filme chamado O Grande Ditador. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele ficou mais famoso ainda no Brasil na abertura de uma novela, O Dono do Mundo. Lembra que aparecia com um balão em forma de globo? Era uma brincadeira que foi feita com esse filme. Um filme que foi super premiado. Mas conta a história de um ditador. O Charlie Chaplin, ele interpreta dois personagens. Um ditador claramente, obviamente, inspirado na figura de Hitler, né, que tinha as aspirações de Hitler, o jeito de Hitler, o discurso e o sotaque também extremamente alemão de Hitler. E, ao mesmo tempo, ele fazia um barbeiro judeu, que convivia naquela sociedade que cada vez mais se tornava difícil para pessoas como aquele barbeiro. Em determinado momento da história, o barbeiro assume o lugar do grande ditador e é levado para fazer esse discurso final no lugar do grande ditador. E os exércitos e as pessoas esperavam um discurso que fosse corroborar ou fortalecer todo aquele movimento de conquista e, às vezes, de ódio e opressão que vinha do ditador, também retratado por Chaplin. E aí, o barbeiro judeu, é esse que nós vimos aqui, vestido de ditador, é aquele que é levado a contragosto a fazer esse discurso, e faz um discurso bastante poderoso e bastante inspirador, no sentido de que ele abre os olhos daquelas pessoas que os escutam sobre as injustiças e como aquela injustiça de vida, aquele jeito de viver estava se normalizando a tal ponto que aquelas pessoas, que talvez pudéssemos ser nós também, estavam normalizando alguns absurdos da existência humana e das relações entre pessoas e máquinas, e a forma como as pessoas poderosas extinguiam a individualidade ou a cordialidade naquela sociedade. É um discurso poderoso que encerra trazendo o poder da resolução para as pessoas. Então ele diz, olha, vamos tomar de volta o poder que foi roubado de nós por essas autoridades, por essas potestades, e vamos reassumir o controle. Chaplin, ele identifica um grande problema, identifica uma realidade, e ele propõe uma solução, num discurso que é tido como um dos mais poderosos da história do cinema. No entanto, eu pedi que você lesse comigo, não visse, não assistisse, um outro discurso. Um discurso que foi proferido por alguém que é ainda mais influente, ainda mais importante, e é o homem perfeito que tocou esse chão e que viveu essa história, proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto viveu e habitou aqui entre nós, num lugar chamado Monte das Oliveiras, num evangelho chamado Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é o capítulo em que nós começamos a ler e a conhecer aquele momento em que nós chamamos hoje de Sermão da Montanha. E Jesus já vem de um ministério que foi inaugurado com sucesso. Ele já havia feito algumas pregações importantes e de impacto, já havia realizado alguns sinais, algumas maravilhas. As multidões já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias diante dos seus olhos, e os discípulos ouviram e viram aquilo tudo de perto. E Mateus conta para a gente, Lucas também conta de uma outra forma, que Jesus então sobe para essa montanha, se assenta e começa a ensinar aos seus discípulos. A partir do capítulo 5, você vai ver Jesus ensinando para as pessoas que o amam e que o seguem, como é que se vive debaixo do seu reino, como é que vive alguém que diz que ama Jesus, que reconhece a sua importância, que diz que é seu discípulo ou sua discípula, que diz que ele é realmente o rei do universo. Como é que deveria ser esse mundo? Como são essas pessoas? Como elas se comportam? Como elas reagem? Como elas agem? É o evangelho na sua forma prática. E ele começa a aparecer no capítulo 5, nesse trecho que nós lemos. Um discurso muito mais poderoso do que o de Chaplin, que aponta para a mesma necessidade humana de solução para tragédias profundas, de solução para o mal que é instalado e estabelecido. Um discurso que aponta para a necessidade de não normalizar o mal e não normalizar as coisas perniciosas que existem na existência humana, mas que aponta uma solução completamente diferente. Jesus não toma o início desse discurso de uma maneira comum. Era costumeiro que nas sinagogas, quando havia o dia da reunião, o rabi ou o mestre, ele se assentasse. Era comum que um mestre ensinasse sentado
para os seus discípulos. É por isso que Mateus faz questão de começar essa história dizendo que Jesus sobe no monte e que ele se assenta para ensinar aos seus discípulos. Era um mestre assumindo a postura de rabi para ensinar aos seus aprendizes algumas coisas importantes que eles deveriam levar e tomar em conta. E então, os discípulos se aproximam e ele começa falando sobre felicidade, sobre quem é feliz, quem é verdadeiramente feliz, num texto que ficou conhecido no Ocidente basicamente como as bem-aventuranças, né, ou as beatitudes em outras traduções, mas são a maneira como alguém é realmente feliz. Felicidade não é um conceito estático na história. Hoje, o que nós imaginamos por felicidade não se aproxima do que as pessoas que pensavam sobre o assunto chegaram à conclusão nos dias de Jesus e muito menos alguns séculos antes. Nós temos uma noção de felicidade pós-revolução industrial, com tempo livre, né? A gente está falando aqui de uma sociedade agrária, patriarcal, onde a felicidade tinha um outro contexto, era uma outra aspiração. Portanto, aqui a expressão que Jesus usa não é uma expressão humana, então isso desloca um pouco desse contexto imediato o que Jesus quer falar sobre felicidade, sobre ser bem-aventurado. Ele usa a expressão maikarios, que vem do grego, e que fala da sensação e da plenitude de bem-estar que os deuses têm. Você sabe que Jesus conviveu ali muito perto da cultura helênica, da cultura grega. Então, quem ouvia Jesus tinha uma cabeça muito complexa, parecida com a nossa. Às vezes eram judeus, de religião judaica, formação judaica, pensamento judaico, que viviam sob o domínio do Império Romano, né, com leis romanas, com estilo de vida romano, mas, ao mesmo tempo, formados pelo pensamento grego. Então, eles conheciam muito bem a ideia das divindades, do panteão, de Zeus, seus filhos, aquilo que a gente leva uma vida estudando para decorar o mínimo, né? E aí, até hoje, eu só sei que Zeus é o chefão, Diana é do amor, mas é em Roma, e agora eu sei bastante sobre Édipo, porque Rosa fez psicologia e eu ouvi ela estudando. Então, eu sei um pouquinho dessas coisas. Mas eu sei também que existia um estado de espírito, de felicidade e de alegria, que somente os deuses desfrutavam dentro da ideia grega de felicidade. E se chamava esse estado de espírito, essa alegria de alguém que é muito superior, de maikarios, que é a mesma expressão que Jesus usa para falar sobre esse sentimento. E Jesus fala, bem-aventurados são, e ele dá uma lista de características de alguém que é feliz. Eu sei que a nossa mente judaico-cristã ocidental gosta de olhar para esse texto e pensar assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se eu sou pobre de espírito, eu ganho imediatamente uma carta que vale o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se eu quero ser consolado, eu preciso chorar. E eu tenho a tendência, e acho que você também, olhar para esse texto como se fosse de forma separada, né? Cada bem-aventurança traz algum benefício. Eu faço isso e ganho isso. Esqueça isso, por favor. O que Jesus traz aqui é um bloco de características. Você pode olhar para esse texto como sendo um texto só. Ele é um bloco só de características, peculiaridades de pessoas que podem ser felizes no reino de Deus, no reino de Jesus. E isso é o quê? É sentar e esperar um dia, então, morrer para ir para um lugar branco, cheio de uva, tomar vinho com anjo cantando. Não, eu espero que não, na verdade. Que eu não queria isso para mim. Mas o reino de Deus prometido por Jesus é uma existência e um sistema de vida em que a vontade de Deus prevalece e a vontade de Jesus é absoluta, porque Ele é rei e Ele reina. Quando muda uma gestão, a gente viu agora essa semana, o presidente Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo. Então, o mundo inteiro é como se fosse um tabuleiro de war, e esse fato novo coloca todo mundo em movimento. Porque o cara chega dizendo, vou anexar a Groenlândia, vou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, e vou invadir de volta o canal do Panamá. Então, se concorda, se não concorda, se é viável, se não é, o fato é que são fatos assim, que mexem com a geopolítica do mundo. E aí você sabe que se você vive e depende de algum fator, algum aspecto desse guarda-chuva, sua vida vai sofrer esse impacto, né? Então, a autoridade dessa pessoa mexe na realidade de quem está debaixo desse poder.
Da mesma forma, é o reino de Deus. A ideia do reino de Deus é um reino em que a autoridade de Deus prevalece sobre tudo. E não é um reino político, não é um reino civil. É um reino que é anunciado por Jesus a partir daqui, que começa nos corações e que com a prática desse reino, ele muda sistemas, ele muda contexto, ele muda cidades, mas ele começa no coração das pessoas. Então, aqui Jesus está trazendo as características de quem são essas pessoas. Bem-aventurados, felizes são essas pessoas que têm essas características. E a ordem delas aqui importa, porque ela quase demonstra o que acontece no coração de alguém que encontra a felicidade em Jesus. Os benefícios dessa felicidade aparecem na forma da manifestação clara e prática desse reino de Deus, a forma como verdadeiramente o reino de Deus passa a existir. E não é um reino de Deus político, como você vai poder ver a partir de então. Então eu queria que você pensasse comigo primeiro, que isso não são condições para obter o reino dos céus. Não são, se você fizer isso, você vai para o céu. Não é isso. A única condição para você experimentar o céu de Deus na terra e na eternidade é Jesus Cristo, é o único meio. Mas vai demonstrar como são as pessoas que experimentam o reino. E ele vai começar falando que bem-aventurados, mais que felizes, verdadeiramente felizes, felizes como gente que não é desse mundo, são as pessoas que são pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Talvez você tenha aquela ideia de que pobreza de espírito é alguém miserável de alma, sabe? Aquela pessoa que é autopiedosa, complacente consigo mesmo, que adora uma miséria, adora contar uma choradeira, né? Às vezes a pessoa tem a ideia de que pobre de espírito é alguém assim, pequeno, medíocre. Não é isso que Jesus está falando, não. E a melhor forma de você entender o que Jesus diz aqui é separar os termos mesmos. Quem é alguém pobre? É alguém que não tem condições econômicas, que vive na escassez, que vive às vezes na falência, e não pode acessar algumas coisas, porque não tem recursos para isso. Eu não tenho bens que me tragam alguma coisa que eu precisa ou queira, por isso eu sou considerado pobre, porque eu não tenho os recursos que me garantem obter determinadas coisas ou acessar determinados benefícios da existência humana. Isso é alguém pobre. E Jesus fala que essa pessoa é uma pessoa pobre em espírito. O seu espírito é pobre e reconhece a sua pobreza. A gente parte do ponto em que Jesus está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz, quando ele escreve uma carta para Roma. E ele diz assim: todos pecaram, todos os seres humanos pecaram e não têm direito à presença ou à glória de Deus. Nem todos os seres humanos são falidos espiritualmente. Todos os seres humanos são pobres espiritualmente e não têm condição de, em seus próprios recursos, com a sua própria bondade, com a sua própria existência, eles não têm bens, não têm moeda que troque para nada que vale a pena para eles. Todo ser humano, então, é pobre de espírito e precisa da glória de Deus. E Jesus está trazendo aqui uma consciência inicial. Olha, se você quer encontrar essa bem-aventurança, esse bem-estar acima das circunstâncias, você precisa entender que o reino dos céus, ou seja, a forma como Jesus domina sobre tudo, ela começa no entendimento de que você e eu somos pobres de espírito. Nós não temos nada para oferecer a Deus, absolutamente nada. Nós viemos de mãos vazias, somos pecadores e pecadoras, seres rebeldes que viram as costas para Deus e que não existe nada de verdadeiramente bom que eu faça, porque não existe bondade em alguém que vira as costas para Deus. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças falando sobre pobreza de espírito. Você precisa entender que você não tem nada na sua mão para oferecer a Deus. E ele passa então da pobreza de espírito para aqueles que choram ou lamentam. O Tim Keller conta que uma vez estava ouvindo uma palestrante contando uma história, ou seja, eu estou contando a história que alguém contou sobre outra pessoa. E essa palestrante disse que estava cozinhando um dia em casa, seu filho estava com ela na cozinha, ela estava fazendo o almoço enquanto ela via televisão. E ela assistia o noticiário. E no noticiário passava aquelas coisas que a gente vê em todo o noticiário. Guerra, gente morta na rua, casa destruída, gente com fome, um assassinato ali, né? O tráfico invadiu acolá, aquelas coisas absurdas. E aí o filho dela chama ela e diz: mãe, esse pessoal não tem mãe, eles estão sofrendo tanto, não tem ninguém para ajudar eles. E disse que ela, naquela hora, deu uma virada de chave na cabeça dela. O quanto ela havia normalizado aquele tipo de situação. E uma criança olha para aquilo e diz: rapaz, eles estão desamparados. Não tem ninguém por eles, não tem ninguém que assuma um papel de mãe que cuide dessas pessoas.
E ela entendeu que às vezes a gente fica tão cauterizado pela realidade, o sofrimento à nossa volta, ou o nosso sofrimento se torna tão constante que a gente banaliza a ponto de não sentir mais a dor, nem de si mesmo e nem a dor do outro. É aquele sentimento de dormência, sabe o que é dormência, né? Que você não sente mais quando você toca. E Tim Keller conta que a história dela tocou ele em algum ponto, e eu lendo Tim Keller contar a história dele também me chamou a atenção para essa realidade. O quanto a vida real às vezes é tão dura, ela se impõe de forma tão devastadora, que você não consegue mais sentir a dor daquilo que acontece ao seu redor. Alguém que vive o reino de Deus, ou que ama esse jeito de Jesus fazer as coisas, é alguém que percebe que em si mesmo não pode fazer nada, mas é alguém que diante da dor própria, e da dor humana, e da dor da existência humana, lamenta. É alguém que chora, é alguém sensível, é alguém que consegue perceber que as coisas não são como deveriam ser. É alguém que olha para a realidade e simplesmente percebe que existe algo doendo. É alguém assim que pode ser consolado. Você não precisa de consolo se você não chora. Você não precisa de amparo se você está bem amparado ou se sente bem amparado. Aquelas pessoas não precisariam de uma mãe se elas tivessem uma mãe, em outras palavras. E Jesus aqui está trazendo essa realidade para essas pessoas que querem viver o reino. Olha, se vocês querem esse consolo, é importante que vocês sintam a dor. É importante que vocês chorem pelo mal que existe em vocês e pelo mal que existe ao redor de vocês. O choro é importante, que é o choro do lamento. Lamentar é importante, perceber o quanto o mal faz mal a esse mundo. Depois ele leva para a outra realidade dos bem-aventurados, e ele diz que bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você não pode fazer nada, você lamenta e está sensível a essa realidade, e você percebe que não existe nada que você possa fazer, mas existe algo que o Senhor pode fazer. O humilde é aquele que abre mão do controle e abre mão do centro da sua existência, do seu ego, para deixar alguém que é maior do que você, alguém a quem eu me sujeito, tomar as rédeas da situação e resolver aquilo que eu não posso resolver. É por isso que aqui a figura que Jesus fala sobre esse reino não é uma figura de conquista, é uma figura de alguém que recebe o reino por herança. Eu não me preparei para isso, eu não fiz um concurso público, eu não estudei, eu não fiz nada. Tem alguém, eu sempre digo a Rosa, assim, eu nasci para ser herdeiro, é brincadeira, óbvio, eu adoro trabalhar, mas quando a gente pensa em uma vida mansa, a gente pensa na vida do herdeiro. O herdeiro não pregou um prego numa barra de sabão, né, e recebe ali uma herança milionária, né, e vai ter a vida dele ali na beira da praia só com o vento no rosto. É essa figura de alguém que herda alguma coisa e que não fez nada por isso, que Jesus usa aqui para falar sobre essas pessoas que vão herdar o reino. É gente humilde, que sabe a sua limitação, que sabe até onde o seu pé vai, que sabe que não pode garantir nada para si, não pode garantir justiça, misericórdia, amor, perdão, paz e esperança, mas que confia em alguém que vai fazer com que esse reino chegue às suas mãos. Então, vamos pensando comigo, quem é feliz? É primeiro quem percebe que em si mesmo não existe nada que eu possa fazer que me garanta essa felicidade. Depois é alguém que está sensível às consequências dessa incapacidade. Depois é alguém que abre mão de por si mesmo resolver as suas questões, os seus problemas ou os problemas do mundo, porque sabe a sua incapacidade e sabe onde acaba a sua possibilidade de fazer alguma coisa. Depois Jesus fala sobre essa pessoa, que essa pessoa é mais que feliz porque ela tem fome e ela tem sede de justiça, pois essas pessoas serão satisfeitas. É interessante que você vai vendo Jesus forjar um caráter que vai ficando cada vez menos confortável. É um reino que, apesar de não ser conquistado pelo esforço de alguém, é um reino que tira alguém do seu conforto. Para ser feliz nesse reino, eu preciso ter fome e sede de justiça. Eu tenho a necessidade de que essas coisas se resolvam. Eu tenho a necessidade, eu busco, eu não durmo. Eu sou alguém extremamente incomodado com a realidade, a tal ponto que eu quero que a justiça aconteça. A tal ponto que isso seja meu alimento. A tal ponto que eu preciso que a justiça exista para eu existir também. Se você não comer, você morre de fome. Se você não toma água, você morre desidratado. Você não vive sem isso.
E Jesus traz a figura de que alguém que precisa da justiça, como precisa de comida e de bebida, é alguém que tem um perfil, que tem as skills, as qualidades para participar e para fazer parte desse reino. É alguém que está tão incomodado que agora ele tem um propósito. É alguém que tem um sentido na vida. É alguém que busca alguma coisa. Portanto, a felicidade que Jesus vai desenhando aqui não é uma felicidade contemplativa. Não é a felicidade de você desfrutar da sua velhice com a sua família ou com aquilo que a gente conquistou a vida inteira. Agora é hora de viver. A felicidade que Jesus vai desenhando aqui não é uma felicidade em que não existem problemas. É uma felicidade muito diferente daquela que a gente imagina, né? Porque é uma felicidade em que você está inconformado, em que você entende que existe a possibilidade de uma outra realidade e que essa felicidade só é encontrada nessa outra realidade. E essa realidade é a realidade do reino de Deus, onde as pessoas herdam esse reino, onde as pessoas vivem nesse reino são consoladas e elas são satisfeitas. Jesus está dizendo que no mundo, de acordo com a sua vontade, as pessoas não precisam ter fome e sede de justiça, porque essas pessoas mesmas serão usadas pelo rei para atenderem a necessidade de justiça que existe ali. São pessoas que não precisarão mais chorar, porque elas serão consoladas também nesse reino, umas pelas outras. Jesus está inaugurando uma era, uma fase da existência humana, em que ele diz: eu estou aqui para resolver, e vocês estão juntos, vocês são instrumentos dessa resolução. Ele se envolve na terra de tal forma que ele traz você para dentro desse reino, e ele dá para você responsabilidades nesse reino. As primeiras 4 bem-aventuranças falam para a gente sobre quem são essas pessoas. Qual é o perfil desse cidadão desse reino. Nas 4 bem-aventuranças seguintes, e hoje eu vou tratar apenas de uma delas, você vai ver o que essas pessoas fazem. É interessante, porque a partir do capítulo 5 de Mateus, você não vai ver Jesus dando doutrina. Ele não vai falar: eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, vocês me amem porque o Pai está em mim, eu estou com... Não. A partir do capítulo 5, você vai ver prática, é agenda. É como é que vive alguém que ama Jesus. Então, acabou a fase do coraçãozinho coreano, e agora vamos botar a mão na massa, vamos fazer alguma coisa de útil nesse reino, porque não é só ficar orando de mão para cima e chorando na igreja, não. Vamos tomar uma atitude. Então, nos 4 primeiros versículos em que ele trata das bem-aventuranças, ele fala como são essas pessoas, como é a atitude delas, como é o coração delas. E nos 4 versículos seguintes, ele vai falar o que elas fazem, como é que elas fazem esse reino acontecer, qual é a agenda delas, com o que é que elas se preocupam. E primeiro, ele vai dizer que essas pessoas mudam e têm os seus relacionamentos completamente alterados, porque são pessoas que são misericordiosas, por isso elas vão receber misericórdia. Elas têm a sua psique alterada e transformada, porque são pessoas que passam a ser puros de coração, porque essas pessoas verão a Deus. Elas têm agora um propósito, elas têm um objetivo, elas são pacificadoras, porque são chamados filhos de Deus. E elas sofrerão as consequências, porque elas serão perseguidas por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Hoje eu não vou passar por todas essas 4 bem-aventuranças finais. Na semana que vem eu trago as 3 seguintes. Mas eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre a bem-aventurança que trata sobre a misericórdia, né? Que trata sobre essa característica e essa qualidade que nós vimos não tem como falar disso, né? Na segunda-feira, o presidente Trump foi naquele culto, naquela igreja, né? E aquela bispa fez um sermão em que ela fala assim: seja misericordioso. Eu já estava planejando pregar isso aqui desde domingo passado, então não acho que é oportunismo. Então, eu estou só fazendo esse parênteses. E esse foi um tema que foi muito falado a semana inteira. Que misericórdia é essa? Que tipo de coisa que essa pessoa está falando? De onde ela tirou isso? O próprio Jesus fala para a gente que a gente deve ser misericordioso, e que feliz é aquele que é misericordioso. O coração de alguém que tem misericórdia é um coração que pode encontrar essa felicidade suprema além das circunstâncias, porque alguém que tem misericórdia é alguém que também pode encontrar misericórdia. É como se misericórdia fosse uma atitude que se torna diapasão,
da vida. Diapasão é aquilo que afina os instrumentos, certo, turma? Eu não sei nada de música, mas acho que isso está certo, né? O diapasão Daniel, o professor, assim. Mas eu sei que você consegue acertar a nota usando ele. Não é isso? Pronto. Então serve diapasão. E a misericórdia se torna, então, esse instrumento que dá a nota da vida da gente, sabe? E misericórdia é diferente de graça. Eu sei que quem frequenta a igreja há muitos anos já deve ter ouvido essa explicação algumas vezes na vida, que graça é favor que não se merece, né? Graça é aquilo que a gente recebe e que não fez por onde receber. Então é um presente que você recebe de Deus, de alguém, isso é uma graça, é um favor imerecido. Misericórdia é diferente, e eu sei que a gente já ouviu, por exemplo, que misericórdia é não dar à pessoa a consequência que ela merece ter, né? É você não castigar alguém que merece ser castigado. Isso é parte da verdade. O termo que a gente usa para entender misericórdia nos originais traz a gente para uma realidade um pouco diferente. Ele fala sobre a atitude da gente ter empatia, compaixão e se colocar no lugar do outro, a tal ponto em que a dor do outro dói em você. É a capacidade de você se colocar no lugar de alguém, de forma que aquilo que faz alguém sofrer, faz você também sofrer. Portanto, Jesus está dizendo que para você ser verdadeiramente feliz, você precisa derrubar as paredes do seu castelo. Você precisa sair da sua torre de marfim e entender que o seu problema não é o único problema do universo. Você precisa olhar um pouquinho além do seu umbigo. E você precisa fazer isso de duas formas que você vai encontrar também nos evangelhos, duas características da misericórdia que vão ajudar a gente a entender como é que ela acontece na vida real. A primeira delas é o perdão. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente falar sobre perdão, né, porque perdão é algo que mexe com o nosso senso de justiça própria. E o perdão sempre é algo caro para alguém, né? Então, quem é que perdoa? É alguém, se Rosa tem uma dívida comigo de R$1 milhão, né, e ela está tentando pagar, e chega uma hora que eu vejo assim, ela não vai conseguir pagar. Eu vou sofrer o prejuízo desse R$1 milhão, e vou olhar para ela como se ela nunca tivesse me devido R$1 milhão. Não empresto de novo, mas eu não vou levar mais em conta. Alguém pagou, ela usou R$1 milhão, eu fiquei sem R$1 milhão. Foi caro para alguém assumiu essa dívida. É difícil falar de perdão porque a gente fala de alguém pagando a conta por outra pessoa. Você lembra o que é que Jesus conta lá em Mateus 18, tem uma parábola importante, que ajuda a gente a entender isso. Deixa eu só abrir aqui para contar para vocês. No versículo 21, Jesus conta essa história aqui, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu vou pagar. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançar na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu assessor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Entendeu a voadora? Jesus está trazendo uma realidade clara sobre perdão. Ele demonstra como ele, o Deus Pai, por meio de Jesus, perdoa cada ser humano que procura esse Jesus, e como esse perdão é suficiente
para nos tornarmos merecedores da presença de Deus. Lembra que nós não tínhamos nada, como diz a primeira bem-aventurança, e o próprio Jesus assume a forma humana, experimenta o sofrimento humano, é exposto à morte de cruz, experimenta as consequências mais profundas do pecado e da distância de Deus, para que nós pudéssemos ter perdão. E aí, quando chega a minha vez de perdoar, eu digo, olha, Deus morreu por mim, Ele foi às últimas consequências, visitou o que seria o inferno para que eu tivesse perdão, mas eu não vou perdoar teu R$1 milhão não, porque tu me xingou, tu saiu falando de mim por aí, e isso não se faz, e eu não sou idiota não, quem aqui faz é que paga, né? Porque a gente é bom de fazer o discurso de justiça, então comigo ninguém mexe não, é bom para você aprender, então assim, não, só se brinca comigo uma vez, a gente sabe as respostas, e aqui a gente vai aprendendo que misericórdia é a expressão desse perdão, é a prática desse perdão. Ah, tá, então eu vou tentar agora viver perdão, mas já um desafio grande, calma. A misericórdia tem o outro lado, que é o lado do cuidado. E esse lado é um lado que também importa e que também coloca a gente em movimento. Perdão geralmente é uma atitude passiva, né? Assim, entre aspas. É ativa porque você tem que tomar a atitude, mas alguém ofendeu primeiro, então você espera acontecer. Só que quando Jesus conta em Lucas 10, uma outra parábola, a de um homem que estava caminhando para Jerusalém, numa estrada, ele é assaltado por salteadores, por bandidos, ele é espancado e é largado na beira do caminho, lembra dessa história? E que passam religiosos e ignoram esse homem, até que passa um samaritano, inimigo civil dele, palestinos e judeus, é esse o feeling, o cheiro da história, e é essa pessoa que era inimigo daquele homem que estava espancado, que trata das suas feridas, coloca esse homem num burrinho, leva numa hospedaria e faz uma vaquinha virtual para as pessoas pagarem aquela conta, é isso? Não, ele deixa o dinheiro para que as despesas daquele homem sejam pagas até ele passar de novo, até aquele homem ficar bem. Esse é o lado ativo da misericórdia, é quando as pessoas entendem que viver nesse mundo é colocar em prática aquilo que Deus fez com a gente, de cuidar da gente e cuida do outro, e que isso tem custo. Misericórdia é necessariamente a atitude de alguém que entende que viver tem custos, que você não é simplesmente beneficiário da existência, e que as águas do mar e as águas dos rios, todos confluem para mim, eu quero bênçãos, então Senhor, eis-me aqui, pode me abençoar, estou pronto. A misericórdia coloca a gente para olhar para além da gente mesmo. Sabe, Robson, que é o cara que pinta esses quadros aqui, ele tem uma expressão que eu gosto, que é umbigamento recessivo, que é quando você só olha para o seu próprio umbigo. E a misericórdia faz você se mexer e você tomar atitudes que vão além do seu próprio umbigo. Eu perdoo alguém que me fez o mal, mas eu também faço o bem a gente que precisa que eu faça o bem. Eu faço a justiça do reino acontecer. Porque é muito bom que você queira o reino de Deus implementado na terra, tudo bonito, perfeito e sorridente, mas você não entende que você é parte da implantação desse reino, que Jesus chama a mim e a você para sermos agentes dessa justiça, e não se faz justiça sem misericórdia, e não se faz misericórdia sem entender a dor do outro, não se faz misericórdia resolvendo somente os meus problemas. É por isso que a figura do órfão, da viúva, do estrangeiro, dos vulneráveis aparecem com tanta frequência nas Escrituras. Porque os vulneráveis são pessoas a quem as pessoas que amam a Jesus deveriam se envolver a tal ponto de que existisse um custo para eles. É por isso que a gente deve sair do nosso castelo de marfim e se envolver com a existência. Não existe cristão dentro de igreja apenas. O cristão, ele precisa necessariamente fazer um mundo diferente. É por isso que você trabalha onde você trabalha, é por isso que você está aposentado onde você está aposentado. Porque Deus chamou você para ser misericordioso onde você está. E ser misericordioso não é cara de bonzinho, é você saber perdoar e é você saber fazer o bem e cuidar do lugar onde você está e das pessoas com quem você convive, mesmo que isso exista um custo. Não sou eu quem diz, é o próprio Senhor Jesus. Eu sei que, às vezes, viver é desesperador. É por isso que discursos como o de Charlie Chaplin batem tão forte, né, se você está sensível, especialmente a algumas coisas em determinados momentos. Porque a gente olha e não é possível que nós tenhamos construído um mundo tão terrível como a gente construiu. Não é possível que a gente tenha normalizado, ou se acostumado, ou banalizado absurdos com que a gente convive o tempo inteiro.
Desde a corrupção, que é institucionalizada, a tristeza de ter gente morando nas nossas esquinas, entregue à droga e que a gente não sabe o que fazer. Desde famílias que são rompidas por questões políticas, a falta de perdão entre marido e mulher. São muitos sintomas da dor humana. É muita necessidade de que alguma coisa venha para resolver. Eu tenho uma má notícia para Charlie Chaplin. Não é a democracia que vai resolver isso, apesar de eu ser um democrata. No sentido do sistema de governo, por favor, que nem todos nos Estados Unidos. Só para explicar. Agora, tudo tem que ser dito, né? Porque o óbvio não é óbvio. Né? Mas não é a democracia, não é o povo. Não é o poder voltando para mim e para você que as coisas vão acontecer. É entendendo quem tem realmente esse poder. É entregando realmente a quem pode fazer alguma coisa por alguém que é pobre de espírito, alguém que lamenta, alguém que chora, alguém que é manso e que tem nas suas mãos apenas a capacidade de ser misericordioso. É entregando para esse Senhor que se coloca como rei e dizendo, ok, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. É essa a oferta que Jesus tem a oferecer. Ele vem a esse mundo para experimentar a morte, para entregar a sua própria vida, para que eu possa ter vida, para que eu possa ter a esperança desse reino. E se você pega Apocalipse 21, por exemplo, você vai ver a descrição desse reino. Eu queria encerrar essa mensagem lendo com você, por favor, Apocalipse 21, dos versículos 1 a 7. Apocalipse 21 é o último capítulo da Bíblia. Deixa eu só abrir aqui. Tem muita página em branco. 21, de 1 a 7. E João viu o seguinte: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse é o reino de Deus, onde não haverá mais morte, injustiça, lágrima ou sofrimento. E a presença de Jesus garantirá que todas as coisas serão perfeitas, porque onde Jesus está, tudo é perfeito. Enquanto isso, eu vou aprendendo a felicidade das pessoas que são pobres em espírito, que lamentam, que estão sensíveis à dor da existência, que têm fome e sede de justiça e que tentam, a cada dia, exercer essa misericórdia que um dia os alcançou. Que a misericórdia de Jesus nos alcance, nos transforme e nos coloque em movimento em direção ao próximo. Domingo que vem nós estamos de volta, falando das demais bem-aventuranças e dando sequência a uma série de mensagens no Sermão da Montanha. Como vive alguém que diz que ama a Jesus? Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e respondermos ao Senhor em oração essa mensagem. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Te agradecemos que na nossa falência espiritual, Jesus toma todas as providências para que a nossa sensibilidade e a nossa fome e sede de justiça sejam satisfeitos na pessoa do Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ensine, Pai, a misericórdia. Que o Senhor nos ensine o perdão, que o Senhor nos ensine o cuidado, que o Senhor nos ensine o nosso papel e a nossa missão nesse mundo que geme e sofre a necessidade da Tua presença. Nos ajude a sermos agentes do Teu reino, que onde quer que o Senhor tenha nos enviado, o Senhor nos faça ali valer o nome de filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compartilharmos e a vivermos o amor de Jesus, onde quer que o Senhor nos envie. Em nome dEle que nós oramos. Amém.